Bom dia, a paz do Senhor para todos. Meu Deus. Sedentos. Eu tava querendo ir pro vale, pro monte orar, né? O monte lá da oração. Minha prima também, que ora muito, Deus usa muito ela. Eu mandei a mensagem para ela, eu acho que ela tá trabalhando hoje. E hoje é o dia que eu tô escalada para levar a palavra, né? Eu tenho hoje, tenho julho, agosto, dia 15 de agosto, como falei até ontem com a missionária Laude, que eu também tô chamada, eu não sei se é Condados, eu não sei se é Meaípe, uma coisa assim. O Setiba, minha cabeça, depois vou ter que ver onde eu botei. Eu tenho 2 caderninhos, um tá na minha bolsa, já procurei nele, só tem as anotações das peças. Ai meu Deus, eu sou tão assim. Assim, sem governo de guardar as coisas, eu guardo uma coisa que esqueço. E eu tava lembrando, falei, meu Deus. Eu quero a palavra, né? Eu vou ver qual é até a palavra. Eu leio, releio, procuro, leio, estudo. Mas eu vou abrir. Saiu a incredulidade de Tomé, mas eu vou abrir de novo. Li. E agora a terceira vez. A justiça de Deus está em Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo, olha bem, a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou despreza tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impertinente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos 2. Aqui está falando da impertinência dos judeus e a justiça de Deus. A Bíblia está nos ensinando, eu falo para mim, tá, gente? Que eu só posso falar aquilo que meus olhos estão vendo. O que a palavra está dizendo a mim se eu julgar? A você se julgar. O julgamento é aquilo que nós ouvimos, nossos olhos não viu e nós estamos falando. Estamos dizendo que a pessoa fez.
Então, a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para nós. Então, quer dizer, se chega alguém aqui e traz uma história que eu não vi e que conta o que o outro fez ou a outra fez, mas a palavra está dizendo e ele mesmo também faz, então ele está julgando o outro que faz as mesmas coisas que ele está fazendo, mas ele quer esconder o que ele está fazendo para colocar o outro no lugar. Está falando aqui, ó. Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Uma palavra boa. É. E a Bíblia fala no versículo 10 que glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. O Senhor salva todos que querem Ele. Quando fala acepção de pessoas, é que o Senhor está falando que Ele salva tanto o grego como o judeu. Tanto o evangélico quanto o não evangélico. Porém, olha bem, quem tem Jesus como seu Salvador e só acredita que só Jesus Cristo pode fazer milagre e único santo, então Jesus ele não vai fazer acepção para salvar. Então tu pode congregar em qualquer templo que tem uma placa pro lado de fora, mas se seu foco é adorar só Jesus, fazer oração, só a oração que Jesus deixou, que foi o Pai Nosso, a única oração que temos que fazer é a Jesus, Pai Nosso. Não tem esse negócio de oração a entidades, não. Entidades que eu falo é todo tipo de amuleto, imagens, fotografias. Não. Quem morreu, morreu. Só vai ser ressuscitado no dia do julgamento. Agora, Jesus Cristo, ele é ressuscitado. Ele é santo, ele é Deus. Então, o único que você pode se prostrar para adorar e pedir oração e pedir milagre se chama Jesus Cristo. A esse você deve ter na sua casa, em todos os lugares, dentro do seu lar, dentro do seu coração. É o único santo. Tu imagina se eu levo uma foto da minha mãe, do meu pai ou dos meus 8 irmãos mortos a um ourives e ele lá vai fazer uma estatueta igualzinha aquela foto que era da minha mãe ou do meu pai ou do meu irmão, e eu boto o nome Santa Benedita, que minha mãe chamava Benedita Ribeiro Pereira, e meu avô, que era curandeiro espírita, eu boto uma imagem, uma estatueta, ia parecer até que esse preto velho da macumba, né? Eu boto Santo Benício Pinto Ribeiro. Eu vou estar pedindo a Deus? Não. Quem vai se esconder atrás daquela imagem ali é o Satanás. Porque o diabo se transfigura em anjo de luz.
Você não vê quantas pessoas escondidas dentro dos templos da igreja, se passando por sacerdote, por pastores, por profetas e por profetisas. Mas não é nada disso. Porque até o diabo revela. Se o diabo está ao nosso derredor, ele está vendo o que nós estamos fazendo. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo vem falando, cuidado com os falsos profetas. Que se for possível, enganam a idiota igual a mim. Eu falo de mim. Tem o sacerdote Christian, que no catolicismo eles dão o nome de padre, mas não existe esse nome padre, é sacerdote de Deus. E ele estava falando, o povo, em vez de buscar Jesus ressurreto, busca imagens que nada podem fazer. O Padre Cristo veio dando uma lapada, e tem evangélicos que falam mal do sacerdote. Sabe por quê? Evangélico sem vergonha, que bebe, que fuma, que dança escondido. Então o sacerdote Cristo está botando para quebrar mesmo. Está tirando a máscara desses crentes, dessas crentes safadas, sem vergonha. E eu gosto dele mesmo. Eu gosto quando ele prega mesmo. E ele prega. Ele falou que ele não está preocupado com a boca do povo fala, não. Ele está preocupado é com a salvação da alma dele. E ele está correto. Não venha falar mal do sacerdote Cristo e daquele outro, que eu esqueço o nome dele, um bem escurinho, que usa uma batina roxa. Que no tempo de Jesus não era terno e gravata, não era batina. Aqueles roupão que Jesus usava, os discípulos, os irmãos de Jesus de sangue também usavam, tá? O que escreveu a epístola, Tiago, João, é irmão de Jesus, filho de Maria com José. Então eles andavam igual Jesus. O costume deles era aqueles roupão. Hoje em dia pegaram Ei, não pode subir no púlpito da igreja sem a gravata, com coisa que gravata é que é a palavra. E a safadeza que tá de muitos pastores, não é todos, tá, gente, ó. Pastores e missionários que são amantes do marido dos outros e pastores tendo casa até com gay. Se a gravata pregasse, ele estava ferrado. Se só vestimenta longa pregasse, as mulheres que estão traindo os maridos estão ferradas. Ia morrer fulminado em cima do púlpito. Jesus ainda tem misericórdia, não mata esse povo. Não. Bota uma sainha jeans até no joelho, uma blusinha de manga, você está bem vestida. Está vestida como uma igreja. A Bíblia diz, não veste mulher roupa de homem e não veste o homem roupa de mulher. Então, quando você vê um macho com roupa de mulher, você já sabe que ali tem um espírito negativo, né? Não é espírito santo, não é espírito demoníaco. Se vê uma mulher vestida à moda homem querendo ser macho, você está sabendo que o que está naquele corpo ali não é de Deus, né? Não, é das trevas. Porque Jesus fez o homem e da costela do homem se regenerou a esposa. Jesus não fez mulher que traz 2 demônios, não. Jesus fez uma mulher no espiritual santo. Do corpo, da costela do homem, Deus fez uma princesa, uma esposa. Não fez esses demônios de travesti, de hermafrodita, não, Deus fez isso, não. Passou do que Deus fez é procedência do diabo. Doa-se quem doer. A gente tem que pedir a Deus, para Deus nos ajudar como nós libertar esse povo desses espíritos demoníacos. São demônios que vivem vagando, tá? Pegam a brecha e entram. Aí já bota na cabeça da mulher que ela pode fazer a parte do homem, que ela parece homem, ela se acha na força diabólica e quer ser homem. O homem se acha na força diabólica e quer ser mulher. Não, gente. Vocês são espíritos vagantes. Nós temos, sabe, fazer o quê? Orar.
Orar para Deus nos ajudar como nós pescar novamente essas vidas para o reino de Deus. Nós não temos que ficar de mal, não. Com ódio, não. Nosso coração não é campo para semear ódio, não. Semear amor, carinho. Não aceitar o que eles fazem, mas falar de Jesus. A Bíblia não diz, Jesus não fala, ide por todo mundo e pregai meu evangelho. Em cada família tem um demônio que se aposta, entra numa brecha de alguém. Gente. E se nós for observar, o diabo se infiltra dentro do coração de alguém dos nossos para botar ódio contra você. E quem não te conhece acredita naquela pessoa que está possuída fala. Tem irmãos, tem família que tem filhos que está possuído pelo diabo, aí aquele diabo leva ela na casa das pessoas, fala que você é prostituta, é cachaceiro, é ladrão, e quem não te conhece vai acreditar e passa a te odiar pelaquilo que o adversário no corpo do seu irmão fala. E não é isso. Então vamos procurar saber o que a pessoa tem para conversar com você e quem ela é. Não vamos sair, olha a Bíblia, não vamos sair julgando pelo que você ouviu da boca daquele irmão, não. Vamos passar a saber como é a procedência desse que ele falou tão mal. Nós precisamos, por isso que eu sempre posto. Eu vou falar daquilo que o meu olho viu. Se meu olho viu, Deus jamais vai deixar eu ser envergonhado. Deus é muito lindo. Deus, ele sabe as formas de trabalhar. Esse livro aqui, esse Romanos, capítulo 2, que fala a impetinência dos judeus e a justiça de Deus, ele vem responder em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Vamos ver? Mateus 7, versículo 1. Mateus 7, versículo 1. Que fala assim, não julgue os outros para vocês não serem julgados. Olha a resposta que vem de Romanos 2. Por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. Eu usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Entendeu? Então, o que está em Romanos 2, fala em Mateus 7, fala em Lucas 6, em Samuel 62, Salmo 62 e Deuteronômio 10, 17. Então, não adianta. Não julga, primeiro você vê. Se você viu, Deus vai te dar o direito de você testemunhar o que você viu. Seus olhos viram. Agora, cuidado que os outros vê e vêm falar. Eu já entrei em 2 provações por causa de pessoas, de contar uma história e eu não estar ligada, tá? E acreditar. É por isso que nós temos que estar vivos. Temos que estar ligados. É muito bonito, né? A palavra, ela é totalmente ligada a Deus. E, eita, saiu um papelzinho no meio. O nascimento e a preparação de Jesus. Olha a oração de Jesus pelos seus discípulos. Abri isso em João 17. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Gente, eu tava lendo aqui em João 16 e li esse versículo 17 e veio a lembrança quando a missionária Alda pregou nesse versículo de João 16, 33. Ela pregou até no dia 31/5 de 2019. Ela pregou em Atos 10 também, levando para Atos 10, versículo 3, 31. Que essa palavra que fala assim, ó, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Missionária Alda pregou na época, o pastor Samuel pregou lá, no dia 31/5. Ela pregou essa palavra de 2019, Atos 10, 31. Foi linda a mensagem que ela trouxe. Ela pregou em 2019 no pastor Samuel, Atos 10, 31. E depois falou de João 16 e no capítulo 33. É linda a mensagem. Para quem entende, nosso evangelista Wallace prega muito. Vocês podem convidar, porque tem mensagem. Pastor André tem mensagem, tá, gente? Mensagem maravilhosa. Pastor Carlos Maroni também tem mensagem muito boa. Missionária Joslane tem mensagem. Mensagem forte, né? Mensagem... o presbítero também, Wanderson, tem mensagem. Pastor Ediel prega muito, tem uma mensagem digníssima. Pastor Ediel. Pastor Daniel, também aqui do portal, tem mensagem. Aquele tem mensagem, louvo muito. Pastor Luciano, da Filadélfia, tem mensagem também. Falando de pastores, né? Pastores. Pregam muito. Pregam muito. Eu acho muito bonito quem prega. Evangelista Miqueias. Evangelista Miqueias, ele não muda a voz dele. Ele prega tanto na unção da palavra que ele prega na voz dele, parece que ele está conversando. Gente, na mensagem daquele homem, evangelista Miqueias, a pessoa se rende ao Senhor só na teoria da mensagem. Tremendo. Agora o presbítero Joabe já prega igual a eu. Na difusão, na brabeza, né? E eu, não é que eu sou braba, eu não sei pregar na paciência. E eu, quando eu vou ver, eu já me desgovernei na voz. A gente tem que ter governo na voz, né? E eu não imito ninguém, eu não tenho esse espírito negativo de imitar, não. Porque quem imita é palhaço, não gosta dessas coisas. A igreja não é circo. Não tem gente que faz... Não existe isso. Prega na pessoa que é você. Todo mundo conhece a sua voz. Missionária Alcione também tem mensagem. Para um culto de mulher, né? Agora o evangelista Wallace me botou para pregar hoje de novo. Eu querendo correr. Eu vou pregar, viu? Hoje o pastor André. Aonde eu tô ajudando lá. Tô lá porque são humildes, são simples. É uma igreja com pouca pessoa, mas pensa. Assim, como meu marido fala, quando faltam as pessoas te jogam como cobaia. Eu falo a verdade. Eu fico assim, meu Deus, eu tô sendo cobaia. Eu prego, sempre tô pregando a missionária Maísa lá, pastor Efraim.
Pastora Elisângela, que eu fui pregar lá segunda, ela me chama. Na pastora Valesca, que eu já fui pregar umas 2 vezes. Realmente, gente, eu falo com vocês, eu dou uma força. Eu vou pregar para não precisar chamar de fora, né? Mas realmente eu prego aquilo que eu estudo a Bíblia, que eu sei, que eu entendo para mim. Se é conserto, é para mim. E o Espírito Santo é que fala. É. E o Senhor me deu a palavra de pregação. Uma palavra bonita. Não prego igual quem, né? Tem 200 faculdades na vida. A minha faculdade é o deserto que eu já passei. E o entendimento da palavra que o próprio Espírito Santo prega para mim. Eu não sou dona da Bíblia. Eu não sou pregadora de 2 horas, não sou de Gideão, não. E também não troco os pregadores da minha cidade que eu conheço por ninguém de Gideão, não. Talento de pregação tá nos meus aqui, ó, nos meus parentes. Na nossa cidade nós temos pregadorzinhos que ninguém chama porque, tadinho, não tem aquele terno de marca, mas esses que eu falei, eu gosto da pregação. É uma pregação que tem base, tem fundamento, tá? Tem fundamento. E eu quero dizer para vocês, o presbítero Joabe mais a esposa dele oraram pela minha amiga na igreja onde eu fui pregar, no pastor Ediel. Ela ouviu a mensagem, ela se alimentou, e no outro dia ela levantou a mão e voltou para Jesus, no pastor André, onde eu estou. Então a Bíblia diz que um planta, outro rega, e Deus faz a pessoa estar na presença. E o evangelista Wallace estava lá, deu uma introdução. Foi o pastor André que deu a introdução? Ou foi o evangelista Wallace? E o pastor André pregou, e isso, pastor Wallace, presbítero, evangelista Wallace, é um pastor, né, evangelista. Deu uma introdução de 15 minutos. Que introdução de palavra. Pastor André pregou, não foi isso? Ou eu tô meio pirada? E ela, com aquela palavra que ela tinha visto na quinta, na sexta, com a pregação de lá, gente, ninguém obrigou não, tá? Vocês podem perguntar. E eu falei, Bessi, você já voltou para Jesus aonde, amada? Ela falou, ela deu aquele sorrisinho, que ela sorri, tadinha. Ela falou, não, como é que eu faço para voltar? Falei, você vai lá na frente que o pastor ora para você e coloca você de novo na mão do Senhor. Ela foi. Domingo ela faltou porque ela dormiu. Eu mandei mensagem e ela dormiu, que ela trabalha de caixa, gente. Vocês sabem que quem trabalha de caixa, a mente trabalha muito. E ela, quando ela acordou, já era 8h30. E hoje, em nome de Jesus, ela vai estar lá. Eita glória. Mas eu vou te dizer, evangelista Wallace e pastor André pregam, eles olham pra minha cara assim, estão vendo que eu tô ainda, né? Navegando na palavra. Mas eu me sinto bem com pessoas assim simples. Eu não quero uma mega igreja com 200 pessoas, se só um ali pode estar crendo, né? Igual a multidão que seguia Jesus, só 12 que acreditavam no que Jesus falava. Então, o principal do templo não é a multidão, é o pouquinho que está ali, Senhor se faz presente. A Bíblia diz que onde está 1, 2 ou 3 reunidos no mesmo propósito espiritual, o exército do céu está ali, ó, cultuando junto, e uma alma volta. Tem igrejas aí, ó, impecáveis, pula, grita, 200, 300, mas a palavra não tem fundamento. Ninguém levanta a mão.
O milagre está aí, ó, no meio de poucos. Alguém sentiu a sede, a fome de ouvir e ver aquela palavra certeira. Jesus está ali. Jesus está no meio dos humildes, no meio daqueles que realmente estão com o mesmo propósito de ganhar alma. Ah, Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Né? Ah, mas às vezes, sabia que as pessoas jogam um no mundo só? Pelo pastor dá uma falha. Sabia que o pastor e a mulher do pastor não podem dar uma falha? Que os de fora que estão lá traz o processo tudo para a esposa do pastor? Se um evangélico errar, a cidade toda cai de pedrada. Vai quem não é evangélico errar. Tá lá adulterando 200 anos, ninguém julga pedra, todo mundo passa a mão. Vai um que conhece a Bíblia, um que desceu as águas errar a gente. Se for eu, então eles vão me matar, não vão nem me apedrejar, não. Sabe o que é isso? Falta de fundamento espiritual. Eu não tô passando a mão na cabeça de quem vive em adultério, não, tá, gente? Não, estou falando de outro segmento. Se você deve um aluguel, pronto, aquele crente é vagabundo, é safado, ele tá... não é isso não, gente. Nós temos que olhar os conceitos e as dificuldades da pessoa, tá? Aí tem pessoas que metem o pau, vai na casa de outros, faz o ninho, aí para não falar que foi ele joga nas costas de outro irmão, que foi o irmão que falou, é mentira, tá? Agora me desceu fresquinho isso aqui. Cuidado com alguém que foi na sua casa te falar que a irmã Vera aqui falou alguma coisa do templo, tá? Vocês me perguntam que eu tenho gabarito moral com Deus de falar. Porque eu não tenho medo. Se foi eu que falei, eu vou abrir a minha vida, eu vou falar, eu falei, tal dia, tal lugar. Mas não vem alimentar história de quem vai na sua casa levar e me julgar no meio para ver as pessoas com ódio de mim, não. Teve 2 irmãs que veio aqui me pedir perdão porque tá sofrendo uma enfermidade lá, porque falaram com elas que eu tinha ido na casa dessa fulana falar mal da igreja e da mulher do pastor e do pastor, tá? Aí elas não vieram me perguntar primeiro, saíram espalhando. Quando eu dobrei o joelho e falei com Deus que eu queria que a mão de Deus visitasse, que é assim que eu estou fazendo, com a Elias. Aí viram que não sei aonde foi usado um profeta para dizer para elas se consertar o que elas tinham inventado, que não era nada daquilo que o Espírito Santo estava falando. Aí viram que tinham metido o pau no meu nome por causa dessa pessoa que saiu falando que foi eu que inventei a história, tá? Olha só. Aí me pediram perdão e depois vieram me falar a causa, tá? Tá bom? Cuidado. Cuidado. Porque eu vou pro joelho mesmo. E eu falo com Deus, Deus visita. Minha orelha tá pegando fogo, visita lá onde é. Visita. Eu peço ao Senhor que visite. Porque eu não estou aqui em casa metendo o nome nem de pastor, nem mulher de pastor, nem de irmão, não. Visita. E Deus visita. Porque se a Bíblia está falando que Deus faz juízo a favor dos seus verdadeiros, então eu cobro a justiça que eu quero. Eu cobro. Toca lá mesmo. Sabe por quê? Crente não é capaz do Satanás, não. E eu não posso dar abertura para o diabo usar minha mente para estar falando coisas que é mentira, que eu não ouvi nem vi com os meus olhos. Eu tenho que falar, se alguém me perguntar, o que meus olhos viram. Agora, o que meus olhos não viram, eu não tenho que ir falar para a irmã, não. Que foi fulano que falou, não. Eu mando procurar, para a pessoa procurar onde ela ouviu aquilo. Agora, de mim, não. Né? Os crentes têm que ser verdadeiros, servos de Deus, que crente até o diabo é.
servos de Deus, só é família de Jesus quem entra na obediência desta palavra. Por isso que o próprio Jesus falou para Maria. Jesus não botou Maria como santa, não, nunca botou, sendo mãe dele. O que tem eu contigo? O que eu tenho contigo, mulher? Jesus falou para ela. Jesus falou para Maria e para os irmãos dele que estavam com Maria, os filhos de Maria. Aí Jesus ainda replicou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Vocês são filhos de José com a minha mãe, mas vocês não querem fazer a vontade de Deus. Então nem os irmãos de Jesus, nem Maria queria crer no milagre que Jesus ia operar. Então estou falando para meus parentes que não acreditam, meus primos de sangue, que Maria teve mais 4 filhos, com Jesus foi 5. Então quando a gente tem o primeiro filho e abriu a janela da esperança, acabou a virgindade. Então não é virgem. Maria, mãe de Jesus e de Tiago, de João e das outras irmãs. Só procurar em Marcos e, se eu não me engano, né, em Lucas, que vai falar da família dos irmãos de Jesus, filhos de Maria. E para vocês terem ideia, eles que escreveram a epístola de 1 João, Tiago, é os irmãos de Jesus. Então não precisa brigar, nós não precisamos ficar com ódio de ninguém por pregar o evangelho verdadeiro. Virgem é aquela menina que está nascendo, aquele menininho que está nascendo, que até os 12 anos, 13 anos, que passou disso, agora estão sendo pai, vai deixar a virgindade de lado. Vai deixar o selo da dignidade de lado. Botou para fora uma vida, acabou. Se deitou com um homem, acabou a virgindade. E por que vamos adotar a Virgem Maria, a Virgem Bernadette, a Virgem Verinha? Não. Na Bíblia não se tem isso. Então nós, como nascemos conhecendo a oração a Deus, que é o Pai Nosso, que a minha mãe nos ensinou, é o que a gente aprende. Eu aprendi quando eu fiz o catecismo a oração do Pai Nosso. É a oração verdadeira. Não tem mais oração. Tem os salmos que você... É um louvor, é um cântico. Salmo é oração em cântico. Então nós devemos adotar o que Jesus deixou, não o que o homem quer. Não que Roma aboliu o que é certo e botou os errados. Padre Cristo, que é o sacerdote, nos ensina. Entre para o teu quarto, é o que está escrito. E vai a Jesus, o único que pode te consertar dos seus erros. E você ter uma vida em santidade. Ainda ele fala, né? Tu diz que é católico, que é santificado na palavra e bota bebida na sua casa. Tu não é católico nem evangélico. Não, tu não é nada. É o sacerdote Cristo falando. E tem católico e tem evangélico que ainda xinga o homem. E aquele que se levanta contra o sacerdote de Deus que está na verdade, não tem coisa boa na vida não para acontecer, viu? E ele meteu o pau nessas crentes sem vergonha, eu gosto. Vai lá, crente sem vergonha, vai lá, evangélica sem vergonha, xingar o padre, o sacerdote Cristo, vai. Manda uma mensagem para ele dizendo que ele é mentiroso. Um monte de evangélica sem vergonha, com o rabo de fora, dançando escondida, achando. O sacerdote falou, os olhos de Deus vê tudo. É por isso que morre fulminado, dá um infarto. Ai, tadinha, não estava doente. E a espada que desceu, o fogo do céu. Para o Senhor consertar, precisa estar doente, não, ele é dono da vida e da morte. Cuidado. Não toca no sacerdote Cristo, não, tá? Ele está pregando a verdade. Ele e um escurinho, né? Que usa uma batina lilás. O bicho tem palavra.
Eu, com 22 anos de evangélica, eu não tenho nem um tanto do conhecimento que aquele sacerdote tem. E eu tiro o chapéu para eles, sou fã deles. De vez em quando eu mando uma mensagenzinha para eles. E eles já estão até me martelando aqui. Tem evangélico mandando tomar vergonha na cara, tirar a máscara. E eu tenho que tirar, né? Mas eu amo todo mundo. Eu perdoo todo mundo que fala de mim. E peço perdão também, né? De vez em quando que eu dou uma chicotada em vocês que vocês ficam com ódio. Eu peço perdão, mas a palavra... Olha, a voz de Deus é isso tudo aí de vermelho, ó. Só chicote. Beijo no coração.